Começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje presença ilustre. Nós temos aqui no estúdio o Tenente Alex, ele que nasceu no Rio Grande do Sul, exatamente, mas é praticamente catarinense porque está aqui desde os 3 meses de idade e hoje ele é responsável pela região aqui da nossa querida Gaspar e está na corporação, pessoal, desde 2002, acabou de fazer 20 anos de história na corporação. Alex, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Eu que fico muito agradecido por estar aqui hoje participando contigo na entrevista, dando a oportunidade para a gente conversar um pouquinho com o nosso público, conhecer um pouquinho da história do Tenente Alex, da nossa instituição também, naquilo que for possível a gente conversar, né? Que legal. A gente tem algo em comum, nós somos flamenguistas, né? Então, não tão felizes hoje, né? O Flamengo perdeu o Botafogo, eu não sabia, mas esse final de semana a gente perdeu o Botafogo. E além disso, eu também fiz atletismo e ele também fez atletismo. Vamos começar pelo início na infância? Vamos lá, como é que foi tua infância? Desde muito cedo eu já comecei na escola, sempre escola pública, né? Os pais trabalhavam, então eu ia para o colégio. E logo no início ali com 9 anos... Teve a situação lá de fazer uma peneirinha do atletismo, na época a gente tinha as peneiras. Me destaquei, então ingressei no atletismo, corrida mais especificamente, as corridas de fundo. E ali Joaquim eu permaneci Cruz. Bastante famoso. Estilo Joaquim. Quem não era, né? Respeitador do trabalho dele, né? Da fama, apesar de não ter acompanhado, porque ele já estava em fim de carreira, mas era muito famoso, né? E ali eu fiquei até meus 20 anos, que foi quando eu ingressei na corporação, né? Então, permaneci no atletismo até aquela fase ali, já estava meio que parando, já terminando, tinha acabado de ensino fundamental, ali ensino médio, o objetivo era entrar na faculdade, daí voltar um pouco mais de atenção para a faculdade. E daí foi quando surgiu o concurso da Polícia Militar, vi lá no jornal. Isso tu morava já em Blumenau? Sempre morei em Blumenau, como disseste. Eu nasci no Rio Grande do Sul porque o meu pai, que pese ele já estava em Blumenau na época, ele queria que eu nascesse lá porque a intenção dele era retornar para o Rio Grande do Sul. E daí a minha mãe permaneceu no Rio Grande do Sul, então lá com a família, enquanto grávida, meu pai estava aqui, com a intenção de retornar, entretanto gostou da cidade de Blumenau. Porra, mas quem não gosta, né? Porque o meu pai não gosta de frio, né? Quando ele veio a Blumenau, que indicaram, Getúlio, tu que gosta de frio, vai para Blumenau, de calor. Vai para Blumenau. E ele veio aqui e de fato se identificou com o calor, foi ficando. Porra, 40 anos atrás Blumenau era sensacional, né, cara? Isso, meu pai falava que sempre questão foi, de emprego, né? Mesmo o pai disse que era o tempo todo na rádio anunciando emprego e tudo mais. Grandes indústrias. Isso, né? E aí ele foi ficando. Minha mãe, então, quando eu nasci, 3 meses depois, meu pai foi me buscar minha mãe e a gente acabou ficando em Blumenau. Até hoje, né? Estou em Blumenau, né? Legal, cara. Fiquei um pouco afastado nos últimos 7 anos, desde que eu ingressei no curso do CFO para oficiais da Polícia Militar. Aí eu me afastei, né? Fiquei 2 anos em Florianópolis durante o curso, que o curso ele é de 2 anos com regime de internato. Pois é, né, cara? É bem puxado isso aí, né, cara? Sim. A pessoa fala, 2 anos, porque a gente sai com um curso superior novo lá, né? Sim. É o bacharelado em Ciências Policiais. Então, para que possa fazer um pouco mais enxuto, mais rápido, então ele é regime de internato integral. De manhã à tarde, muitas vezes a gente tem aula à noite, às vezes fins de semana. Vamos falar assim no segundo bloco dessa parte, né? Porque vamos pulando etapas. Eu quero voltar ainda lá na infância. Tem irmãos? Tenho. Eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho que eu, com 42 anos, e eu tenho uma irmã de 36. Então são 3. Somos em 3. A minha irmã nasceu em Blumenau. Olha aí. Meu irmão nasceu no Rio Grande do Sul também. A irmã já é blumenauense catarinense. Blumenauense catarinense, de fato, né? O que a tua mãe fazia, cara? A minha mãe, na época, ela trabalhava em empresa. Sim. Trabalhou em empresa há bastante tempo. Sim. Assim como o pai pro serviço público, né? Sempre contratado, fazendo parte de topografia em estradas. Meu pai trabalhava muito com essa situação da topografia. O que tu lembra da tua infância, cara, que tu recorda assim com aquele sentimento de gratidão? Da infância, eu sempre tive apoio dos meus pais. Tive uma infância bastante tranquila, em que eles acompanhavam, mas sabiam onde o filho estava, mas me deixaram bastante libertos, assim, sabe? Eles eram atentos ao que eu estava fazendo e aos lugares em que eu estava. Legal. Mas me deixavam bastante livres para ir aos lugares. Monitoravam, né? Monitoravam, isso. Sempre brinquei muito, na minha época. Na época da nossa infância, a gente podia brincar na rua, né? Exato, a gente tem praticamente a mesma idade, eu tô com 43.
Isso, então hoje a gente não consegue mais essa situação das crianças libertas na rua para brincar, não dá mais por questões... Hoje tem movimentos, não só movimento do trânsito, a gente não sabe quem é quem, então esse período a gente não consegue mais liberar tanto quanto a gente liberava, né? Ou quanto eu liberava, não, meus pais me liberavam, né? Mas eu me lembro disso, que eu sempre tive uma infância de bastante contato com outras crianças e tal, e daí aos meus 10 anos, 9 para 10, quando eu iniciei no atletismo, daí eu direcionei ali. Daí só era todo dia treino, só no esporte, ganhei campeonatos no município, alguns de corrida, fui campeão estadual em algumas provas, ganhei alguns rankings, na época tinha muitos rankings de corrida de rua de várias idades, ganhei alguns aqui na região, ganhei várias corridas na época, eu me destacava bastante, gostava de correr. Com 15 anos corri a São Silvestre. Porra, cara, que legal. Tive em São Paulo com 15 anos de idade, lá na época tinha a São Silvestrinha. Sim, todo mundo conhece a São Silvestre, mas existe a São Silvestrinha. Sim. Corri ela também, corri 2 maratonas já também. E depois aí quando eu entrei para a Polícia Militar, eu acabei deixando um pouco a corrida mais intensa de lado, dedicar um pouco à corporação, mas sem deixar de correr de vez em quando, né? Claro. Até agora estou tentando até voltar a correr, aí estão uns 2 anos parados, né? Mas me recordo disso, então fui bastante voltado para a parte do esporte enquanto eu tive essa minha infância dos 10 aos 20 anos ali, me recordo disso, sempre fui um aluno bastante dedicado. Sim. Alguém te influenciou para ir para a corporação? Como é que veio assim, eu vou ser policial militar? Porque eu acredito que é um chamado isso aí, né? É aquela fase da dúvida, né? Quando a gente termina a parte de segundo grau ali. E agora, o que vamos fazer? Que nível superior que eu vou utilizar? Vem a parte do emprego, porque enquanto eu corria ali, eu não cheguei a me empregar num Mas tu já tinha fixo, algum viés, assim, pro lado? E daí foi quando eu, na verdade, foi o concurso, eu vi no jornal. Eu vi no jornal, abri o jornal lá e vi, abriu... Na verdade, abriu na mesma época, abriu o concurso para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Aí eu fiz a inscrição, eu nunca me esqueço, eu sempre comento isso com o pessoal, porque a minha intenção era o da Polícia Civil na época. Sim. Aí eu nunca esqueço que o valor da inscrição no concurso Polícia Civil eram R$60. E daí, quando abriu na sequência da Polícia Militar, R$15,96. Nunca esqueço, isso em 2002. Eu pensei, eu já paguei 60, mas R$15,96, vou fazer também da Polícia Militar. E daí eu acabei já passando no concurso da Polícia Militar, que a prova foi antes, o resultado foi antes. Aí já direcionei para cá mesmo. Já direcionou a energia toda? Deixei o da Polícia Civil um pouco de lado e acabei ingressando na nossa corporação aí tão Você acha que fez a melhor escolha há 20 anos atrás? Às vezes eu converso sobre isso com as pessoas, né? Sobre aquilo, foi a melhor escolha. A gente nunca pode dizer se foi ou não foi a melhor escolha, porque eu não conheço o outro caminho, né? Como eu não vivenciei aquele caminho, se eu tivesse escolhido, por exemplo, Polícia Civil, eu não sei o que aconteceria, como seria hoje, em que situação estaria hoje, né? Eu me lembro, por exemplo, eu tive um amigo meu de infância que corria comigo, o Alexandre Kisner, e ele estudou comigo na época de segundo grau, ele corria comigo desde os 14, 15 anos, e ele fez o concurso da Polícia Militar também, na época. E ele teve que fazer uma opção, porque tinha uma viagem marcada para a Espanha. Olha só. E ele optou, então, por naquele momento fazer a viagem. Depois disso, ele foi fazer faculdade de Química, fez pós-graduação, fez o mestrado pela Unicamp na Alemanha, fez o doutorado pela Unicamp na Alemanha, depois já fez mais 2 pós-doutorados e hoje mora nos Estados Unidos. Porque naquele momento, ao invés de entrar no Polícia Militar, ele escolheu esse outro caminho. Sim. Mas, como eu digo assim, a gente nunca sabe o que poderia ter acontecido se eu tivesse escolhido outro caminho, né? Mas, com certeza, não me arrependo. Isso de forma alguma existe algum arrependimento. Que bom, né? Eu sou bastante grato pela situação que eu tenho. Eu sou de uma família de militares em Manaus, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar também, até hoje, né? Os parentes estão lá. E eu, em 98, 99, prestei o concurso público, passei no concurso escrito, tudo certinho, ia ser o próximo militar da família, todo mundo ficou feliz. E aí vem o diabo do exame físico, rapaz. Porra, eu me preocupei só em estudar, em lembrar das coisas, né? E a parte teórica, e esqueci do... Eu era só titela, era só o quizinho, bem magrinho. Eu falei, porra, no exame físico eu vou destruir. Cara, a barra, cara. A barra mata muita Meu Deus, gente. 5. Eu já tinha corrido os 12, né, o percurso de corrida. Quando eu fui pra barra, que eu puxei a primeira, a segunda e a terceira. Não, a gente comenta sobre isso, às vezes, quando o pessoal vai falar do concurso, aí né? reprovei.
Muita gente reprova nessa situação, muita gente mesmo reprova. Tem gente que a gente só diz, tem que dosar, tem gente que só se preocupa com a parte física porque tá meio gordinho e tal, e esquece da teórica. A teórica é tão importante quanto a física, né? Mas principalmente a questão da barra. Eu acho que hoje nos concursos públicos, em geral, o que mais reprova é a parte física, a parte da barra. Ô Alex, mas tu sabe que assim, ó, Deus ele direciona a gente mesmo, né? Hoje Manaus vive índices altíssimos, né, de violência. O policial militar lá é muito equiparado assim, ao policial do Rio de Janeiro, né? Só não esconde a farda. Mas hoje tem várias facções criminosas lá, infelizmente. O norte está dominado. Né? A família do norte tem lá, enfim, é complicado. E hoje, olhando para trás, acho que Deus, né, me deu uma iluminação para que eu pudesse, depois disso, uns 2 anos depois, vir para Santa Catarina. Eu cheguei aqui muito jovem e hoje eu tenho o respeito, né? E serviu de aprendizado, né? Porque é uma carreira belíssima. Nós temos, inclusive, além de você, Coronel Jefferson, o Pimentel, meu Deus, tem tanta gente, né, que a gente já entrevistou aqui. E é aquele sentimento, enquanto cidadão, de agradecimento. Mas, no segundo bloco, eu quero que você me fale como é ser policial militar em Santa Catarina. Porque nós temos aqui uma estrutura diferenciada. Sim. O trabalho da Polícia Militar de Santa Catarina, ele é realmente único e um exemplo para o país inteiro. E eu quero que você fale disso. Quero também que você fale quais serão as suas ações para o nosso município aqui da cidade de Gaspar, né? Você herda uma gestão muito bem feita pelo comandante Pedro. Isso. Né? E ele, inclusive, agora está em Brusque, né? Isso, agora, meu atual comandante, agora imediato é até o Major Pedro que está em Brusque. Major Pedro, então ele assume a posição do Major Pedro aqui na cidade de Gaspar e eu quero que você fale depois sobre esse desafio novo na tua vida profissional. Com certeza, tá bom? Vamos tratar disso. Pessoal, para você que está aí do outro lado, muito obrigado, deixa um like, faz um comentário, voltamos depois do comercial do nosso patrocinador. Hoje no estúdio conosco, presença marcante, Tenente Alex, aqui da cidade de Gaspar, mas atuou também em Bombinhas, né, Alex? Isso. Foi em Bombinhas também, Floripa também, né? Florianópolis pelo curso, né? Pelo curso. Nosso curso de formação, foi de passagem. É Florianópolis, 2 anos em Florianópolis. Sim. Ô Alex, tem muita diferença da região do litoral para a região de onde você atua hoje? Você ficou também em Blumenau, né? Trabalhei em Blumenau. Blumenau. Tem diferença do litoral para o vale? Tem bastante diferença em todos os aspectos, eu te digo, que do próprio jeito dos policiais se portarem, a gente percebe uma diferença, porque eu sei da diferença da minha postura que eu tinha enquanto trabalhei em Blumenau. Sim. Porque de 2002, quando me formei, até 2011, quando eu fui soldado, que eu passei pelas 2 carreiras da Polícia Militar, né? Nós temos 2 carreiras hoje, das praças e dos oficiais. Eu trabalhei sempre em Blumenau e eu vejo que o meu comportamento, a minha postura era diferente da adotada no litoral. Sim. Então, entre os próprios policiais a gente percebe isso. E principalmente na população. A questão cultural, ela manda muito sobre a receptividade de Santa Catarina como um todo, a gente percebe uma receptividade muito grande. Só que o momento dessa receptividade é que a gente discorda. Tem uns que as pessoas já de pronto já te abrem os braços, e tem outras que primeiro elas procuram te conhecer, e depois elas abrem os braços. Isso mais pro litoral, talvez. Isso, acontece é um pouco mais rápido esse contato. Entendi. Mas é tão verdadeiro quanto aqui essa receptividade. Mas lá é um pouco mais breve, aqui o pessoal ainda é questão cultural, interior, então é um pouco diferente. Então a gente percebe isso. A questão do meliante também ele é diferente, ele é mais folgado do litoral que o daqui também. Né? Mas é bastante diferente o litoral daqui, lá por causa da circulação de pessoas, então tem várias culturas, né? Sim. Nós aqui ainda é um pouco mais fechado. Sim, a gente tem aqui muitas famílias tradicionais, né? E a cidade também é uma cidade ainda Gaspar, né? Falando de Gaspar, cidade pequena ainda, então dá para ter uma certa tranquilidade em trabalhar. Isso, aqui ainda a gente chama pelo sobrenome, né? Blumenau, principalmente, né? A questão da cultura de perguntar, tu és filho de quem? Exatamente. E a resposta é pelo sobrenome, não pelo nome primeiro nome. Então a gente se conhece dessa forma, conhece a família toda, né? Já diferente de uma Joinville, por exemplo. Isso, não, Joinville é muito grande, né? Que aí muito perto de Curitiba, então tem todo um trânsito de pessoas ali. Isso, mas a gente percebe, tipo, que nem eu trabalhei então. Comandei durante quase 3 anos Bombinhas e Porto Belo. Trabalhei primeiro, quando eu me formei, final de 2016,
na escolha de vagas, eu escolhi para Balneário Camboriú. Eu queria estar no litoral, mas próximo de Blumenau ao mesmo tempo pela questão da família. Sim. Então eu fiquei 1 ano em Balneário Camboriú. Posteriormente houve o convite para eu comandar o pelotão lá de Bombinhas, que é responsável também em Porto Belo. Fiquei mais quase 3 anos lá. De lá eu fui para Itajaí, onde trabalhei mais 1 ano aí como corregedor do batalhão de Itajaí, até vir para Gaspar. Sim. Então passei por diversas experiências, né? Então a gente percebe muito essa questão. E Gaspar, em que pese esteja do lado de Itajaí, sim, é muito diferente de Itajaí. Imagino. É muito diferente. Então, essa é a nossa próxima pergunta, porque acontece uma coisa muito interessante. Para nós que somos aqui moradores da cidade de Gaspar, em região, enfim, Ilhota, é muito mais interessante para a gente ter a experiência de um comandante que atuou lá na região do litoral, com uma população maior, com uma visão de mundo diferente, trazendo essa experiência para o nosso município. E isso soma para a gente também aqui, né? Soma. São práticas diferentes de se fazer polícia, a gente tem um conhecimento diferente. É vantagem até por eu ter rodado perto, então conhecer outros policiais daquela localidade. Exato. Porque o cidadão infrator, ele migra também, né? Então, lá em Bombinhas, quantas vezes eu peguei gente de Gaspar lá por Bombinhas tentando traficar lá, fazendo entrega de drogas lá, assim como diversas vezes eu fiz contato de lá com policiais aqui da região, dizendo, nós temos um cara aqui que nós estamos sabendo que tem droga aí. Aí fizeram a prisão aqui em Gaspar. Sim. Brusque, fizemos muitas prisões assim, do mesmo modo aqui em Itajaí. Então facilita esse intercâmbio de informações, sim, facilita muito. E o conhecimento de outras práticas de se fazer polícia, né? Exato. Porque existem num geral a gente tem a técnica, né? Mas existem as peculiaridades para se tratar em cada situação que a gente vai aprendendo com a informação, né? E tem um detalhe, né, Alex? Essa questão de você ter o network, né? Como você comentou. Claro. Você tem os conhecidos lá na região do litoral, tem os seus conhecidos aqui. Isso facilita o teu trabalho, né? Facilita. Constantemente eu ainda faço contato com o pessoal lá de Bombinhas para tirar dúvidas sobre alguma coisa que me surgiu aqui. Como é que era essa situação? Como é que resolve? Querendo ou não, todos somos policiais militares, mas assim como em todas as profissões, existem pessoas que têm mais habilidade para determinadas situações. Então, a gente faz aquele contato, nessa situação aqui específica, como você faria, como vocês fizeram. Às vezes é uma novidade, porque todo dia é uma coisa diferente na nossa profissão. Não existe uma regra básica, né? E então a gente sempre pergunta, já se deparasse com isso? Como é que tu resolvesse? Eles nos ajudam, nos auxiliam. Tem a questão dos golpes, né? Para quem está aí assistindo a gente, acontece muitos golpes, os golpistas eles se transformam, se reciclam constantemente, e a polícia militar, tanto também a polícia civil, precisa estar sempre antenado em tudo que está acontecendo, né, cara? E tem de tudo. Hoje o WhatsApp, ele serve para os dois lados, né? Assim como a gente às vezes num vídeo do WhatsApp ali, a gente aprende sobre uma prática diferente do criminoso. Sim. Pelo outro lado, o criminoso também aprende uma prática diferente de crime, né? Exato. Mas é bom que todos estejam bem antenados sobre o que está acontecendo, né? O Alex, tu é aquele policial militar hoje, comandante mais estratégico, de analisar todo o perímetro, ou você é aquele mais de pegar a arma e ir para ação? Como é que é essa questão no teu coração, assim como policial militar? Tu prefere ser mais ali da mesa e dos papéis, ou o cara mais da ativa mesmo, junto com os colegas? Não, da mesa e dos papéis eu desenlaço totalmente. Essa parte não é comigo. Mas o interessante da nossa instituição, a Polícia Militar, é justamente essa, né? Conforme a gente vai galgando os postos dentro da nossa instituição, vem também novas responsabilidades, né? Então a gente vai aprendendo com a experiência do novo, mas sempre assimilando com novos conhecimentos e das nossas responsabilidades, que a gente tem essa visão, né? Sim. De qual é a minha função. Por exemplo, o Major Pedro, quando ele deixou o comando aqui, ele disse, né? Eu, com a experiência que eu galguei aqui, que eu alcancei aqui em Gaspar e fora toda a vivência dele da carreira, ele já dizia que se sentia habilitado para comandar um batalhão, porque essa experiência trouxe tudo isso para ele. Claro. E chegou o momento dele comandar o batalhão, e um comandante de batalhão, assim como um comandante de região, um comandante geral, já não é mais o cara da rua. É mais estratégico. Então eu hoje, enquanto praticamente início de carreira, que é a fase do oficial, o subalterno, que é o tenente, então ainda é a hora de aproveitar e ir pra rua. Então se eu gosto de rua, essa é a hora de eu ainda aproveitar. E eu sou esse cara que gosta da rua. Tu é estilo tropa de elite mesmo, aquele fatiou, passou. É mais ou menos assim? Quando a situação exige, a gente vai. Porra, cara, que legal. Isso aí deve ser muito louco, né, cara? É muito legal. É muito dinâmica a nossa profissão. Sim.
Eu sempre digo que sim, quando me perguntar, é bom ser policial? Por quê? Aí eu dou todas as questões, né? Porque hoje a polícia militar, ela te dá uma possibilidade de várias situações, vários trabalhos. Eu sempre digo assim, o cara que gosta do administrativo, o papel. Sim. Nós temos hoje a necessidade de boas pessoas trabalhando no papel, porque nós temos, por exemplo, que fazer gerenciamento de pessoas. Claro. Nós temos hoje que fazer gerenciamento de recursos materiais. Sim. Então eu preciso do cara para trabalhar com isso. O cara que gosta de inteligência, eu preciso do cara com inteligência. O cara que gosta de estar lá na ponta, na rua, fatiou e tal. Temos isso. Polícia ambiental. Sim. Eu gosto de trabalhar com o público, ensinar. Nós temos o ProERD. Sim. Trabalhar pensando nos programas preventivos. Nós temos hoje o Sargento Niquelati, que faz a rede de vizinhos. De uma forma esplendorosa aqui em Gaspar. Exato. A rede de segurança escolar. O Boninho faz o ProERD. Sim. Então nós temos hoje a necessidade de pessoas que possam estar onde elas gostam de estar e que desenvolvam esse trabalho muito bem. Para a Polícia Militar isso é fundamental. Exato. E deixa eu te perguntar, com relação à estrutura da Polícia Militar, a gente sabe que, como eu mencionei antes, é uma das melhores do país, e nós temos aí exemplos de sucesso, que são os projetos, né? Rede de Vizinhos, que você mencionou agora, o próprio das crianças na escola, o ProERD, mandar um abraço para o Boninho, nosso parceiro também, já esteve aqui com a gente. Esses projetos, eles auxiliam bastante a comunidade, né? Sim, sobremaneira. Nós temos hoje, por exemplo, em Gaspar, nós conseguimos atingir cerca de 3.700 moradores da cidade. Olha só, cara. Nos auxilia demais. Uma situação de rede de vizinhos que me marcou foi logo que eu cheguei a Bombinhas, como a gente falava, né, situações diferentes, de peculiaridades diferentes da cidade. Em Bombinhas nós tínhamos a questão do turista argentino, que ele traz em dinheiro, ele não traz em cartão de crédito. O brasileiro ele consegue pagar tudo no cartão, as contas, né? O argentino não, ele tinha limitação diária de custo, então ele traz muito em dinheiro. Então existiam quadrilhas especializadas em arrombamento só para esse público. E nós prendemos uma quadrilha do Rio Grande do Sul, que todos os anos eles vinham a Bombinhas só para furtar os imóveis de veranistas argentinos. E na rede de vizinhos, então, houve essa comunicação de um carro suspeito, de pessoas suspeitas, e foi, e conseguimos prender a quadrilha toda. Aquela temporada foi uma tranquilidade. Foi a minha primeira temporada de comandamento em Bombinhas. Foi uma tranquilidade. Então, é o resultado de que a rede de vizinhos, de fato, ela funciona. Sim. Só que eu costumo dizer, né, que a rede de vizinhos na semana passada, numa reunião, eu falei para as pessoas, não é porque eu coloquei simplesmente a placa ali que eu esqueço do funcionamento da rede de vizinhos. Exatamente. A rede de vizinhos é de fato para que os vizinhos se comuniquem à instituição sobre as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu vi um carro suspeito na rua. Eu boto na rede de vizinhos, tem um carro estacionado na frente do vizinho tal. Sim. O vizinho vai dizer, é um carro que ninguém nunca viu na rua. Sim. O vizinho, não, é um parente meu que está me visitando. Sim. Tranquilo, tudo certo? Já sinalizou ali. Isso. Hoje nós não temos mais tanta prática, não tem mais tanta notícia, mas eu lembro quando eu era bem mais jovem, a gente sempre ouvia as pessoas que andavam para o litoral, veranistas em Navegantes, Porto Belo, chegava à sua casa para limpar a casa antes da temporada, a casa limpa. Aí perguntava para não, eu até vi um caminhão ali carregando as coisas, mas eu não imaginei que era. Cara. A gente não pode imaginar, é melhor eu postar no grupo. Claro. E que as pessoas tenham certeza, não, sou eu mesmo que estou fazendo a mudança, Sim. Não está autorizado por mim, do que chegar a casa depois e o vizinho dizer, não, eu vi e ele não tomou uma providência. Exato. Então os programas preventivos hoje funcionam muito bem, nós temos aqui também a Rede Catarina, Sim. Que é a policial Sabrina, ela faz as visitas nas senhoras ali com situação de violência doméstica. Tem aquela situação do X na mão, né? A situação do X na mão, que as mulheres às vezes não tem como fazer a denúncia do marido, ele está próximo, mas às vezes ela vai a uma farmácia comprar um medicamento, como aconteceu algumas vezes, ou pede uma pizza. Sim. Coisas nessa situação, ela faz o X, mostra. Quem conhece o símbolo já foi bastante divulgado, ou alguma coisa tem diferente ali. E algumas coisas a gente consegue, então, amenizar o sofrimento daquela pessoa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com o Tenente Alex, ele passou pela porta, a Josi falou, então eu vou botar o X na mão, que a Josi é minha esposa. Vou botar o X na mão aqui que ele tá me agredindo, filha da mãe. Nem começar a entrevista, já ia levar, né? Meu Deus, cara. Josi, beijo pra ti, meu amor. Ontem era dia das mães, a gente tá gravando uma segunda-feira, dia das mães, então parabéns pela mãe que você é, minha sogra também, minha mãe que tá lá em Manaus. E para todas as mães desse país maravilhoso. Parabéns a todas as mães. Tenente, e como é que estão os números aqui na cidade de Gaspar? Eu acho que o Major Pedro deixou bastante então, qual bem foi a herança, né, do Major Pedro? Como eu disse, o Major Pedro ele já estava mais nessa questão mais estratégica,
vamos assim dizer, não que eu não veja de forma estratégica, ano que vem eu vou a capitão, então já começa uma posição mais estratégica, mas o Major Pedro já estava mais se encaminhando para essa situação de comandamento de uma instituição um pouco maior, né? Do batalhão, no caso, que é o caso hoje que ele está em Brusque. E eu vim mais para a questão operacional. Então ele deixou mais ou menos encaminhado, alinhado, e eu cheguei agora para dar essa pegada operacional. Sim. E conseguimos manter aquilo que vinha já vindo bem. Sim. E melhorar, inclusive, em alguns aspectos. Por Show. exemplo, como eu dizia para ti, a questão de pessoas presas. Não necessariamente pessoas do mal, mas a maior parte do meu trabalho hoje, o foco é no tráfico de drogas. Então nós aumentamos de 82 pessoas presas no primeiro quadrimestre de 2021 para 87 pessoas presas no primeiro quadrimestre de 2022. Sim. E a grande maioria dessas prisões são por tráfico de drogas. Tráfico. Cumprimentos de mandado de prisão. Alguns mandados de prisão estavam pendentes de cumprimento. Sim. Fizemos então cumprimento de mandados de prisão e dobramos. De 10 nós cumprimos 20 mandados de prisão. Sim. E isso começa a dar uma sensação de insegurança para o meliante. O meliante, ele percebe isso. Opa, tem muita gente sendo preso, muito traficante sendo preso. Estão trabalhando demais aqui, eu tenho que me cuidar. Exatamente. Eu comandei durante, como eu disse, 3 anos lá Porto Belo e Bombinhas, e os números lá negativos em relação a furto, tráfico de drogas e roubos só despencaram, justamente por causa dessa intensidade em cima do crime, principalmente do tráfico de drogas. E essa vai ser a tua pegada enquanto você for comandante na cidade de Gaspar? Sim, não tem dúvida disso. Hoje nós temos uma preocupação, não é uma preocupação no sentido de violência, mas do tráfico de droga, que ele é uma questão incomodativa, desestrutura famílias também, né? Eu penso nessa questão da estruturação de famílias. Quantas famílias hoje, só quem tem um familiar, um amigo que está hoje dependente químico, sabe do que a gente está falando. Exatamente. Né? Quem não vivenciou isso talvez não perceba o quanto é prejudicial o consumo da droga. E é ele quem sustenta o tráfico. Então eu costumo dizer que existe uma necessidade muito grande. E hoje em Gaspar, então, nós tínhamos a questão da famosa Marinha no Bela Vista, que hoje está bastante amenizado. O barracão, nós temos um pouco de atenção no barracão, fizemos várias prisões, inclusive, no barracão. Legal. E nós temos a situação do condomínio Milano ali, né, do residencial Milano, em que também a gente fez um trabalho bastante intenso, já diminuiu bastante. Mas ali nós temos a questão dos menores de idade, né? Sim. Temos as guarnições abordam diuturnamente pessoas ali naquela região. A maior parte dos traficantes, inclusive, são os menores e nem daqui não são. Olha só. Eles vêm de Blumenau, alguns, para traficar aqui em Gaspar. Que coisa, né? Mas quando eu faço a comparativa, é inevitável a comparação, né? Eu faço a comparação com Itajaí, que foi onde eu trabalhei, com Balneário Camboriú, com Bombinhas de Porto Belo. Gaspar, nós estamos numa situação bastante privilegiada. Sim. Eu acreditava que Gaspar estivesse tendo uma situação um pouco pior, tá? Para ser bem sincero, por causa da importância econômica que Gaspar tem e a importância de localização de Gaspar. Gaspar hoje está entre Blumenau, uma cidade grande, pujante, e entre o litoral, que é onde essas questões criminais acontecem, né? Principalmente Itajaí, a proximidade com o porto, facilitadora da transação de drogas, Balneário Camboriú. Então chama a atenção das pessoas para virem para cá. Sim. É uma situação, uma cidade de circulação, economicamente bastante ativa, está numa crescente muito grande, e até sobre isso eu tenho que dar uma atenção pensando no futuro. A gente não pode pensar só no dia de hoje. Mas então, Gaspar, hoje, muito bem encaminhada. Muito bem mesmo. Eu vou à próxima pergunta para a gente finalizar o nosso papo aqui com o Tenente Alex, hoje comandante aqui na nossa região. O que continuar fazendo para que a gente tenha essa tranquilidade que a cidade de Gaspar já tem? É mais ou menos manter o poder público e privado juntos, a população, a comunidade também atuando junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, ou seja, é trazer a família para perto dos militares e do trabalho todo que vocês fazem aqui, é isso? Isso, quando a gente pensa em segurança pública, a primeira coisa na cabeça é polícia, viatura e armamento, e a gente esquece que se a gente teve a necessidade de polícia, armamento e viatura, é porque a gente falhou. Exato. É porque houve uma falha, porque nós somos a repressão e a gente tem que pensar na prevenção. E quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa em todas as instituições. Instituições passam por família, passa por igreja, passa pelo empresário, passa pelo poder público. Então todos eles devem estar pensando, qual é a minha parte? O pai e a mãe quer saber onde o filho está, com quem o filho anda,
Como estão as notas do filho, o que está acontecendo na vida dele, bota o filho do braço no braço, meu filho, vamos conversar, está sempre atento. Essa é a função do pai. O empresariado, naquilo que ele pode ajudar a nossa corporação, a gente sabe o quanto é deficiente, às vezes, de recurso material. Esse problema nós não temos em Gaspar, nós conseguimos montar um pelotão de patrulhamento tático aqui com auxílio do empresariado. Show. O poder público nos ajuda bastante também. Tem essa união então, aqui, né? Isso, que legal Gaspar isso. É uma situação, é uma cidade que hoje nós temos uma câmara técnica dentro do Condel lá, representantes do poder público e da sociedade civil, que eu não tinha visto em outro lugar até hoje. É sensacional, eu conheço e é realmente de tirar o chapéu. Eu não tinha visto, pessoas de fato interessadas por fazer isso, o que acha daquilo, o que ele acha daquele outro. Então Gaspar está num caminho bom. E a rede de vizinhos funciona muito bem, em que as pessoas se engajem de fato na rede de vizinhos, da forma como ela funciona, aquilo que eu falei, os vizinhos de fato trabalhando juntos ali em comunhão, trocando ideias, trocando informação, o que aconteceu, o que não aconteceu, e não só ele está preocupado em colocar uma placa. Como eu adquiro a placa? A placa não funciona só assim. Então todos têm que estar irmanados pensando na segurança pública. Essa questão da atenção, não desdenhar dos problemas dos outros, né? Uma hora pode bater a minha porta, né? A gente tem que estar sempre atento. E denunciar. O 190 é um canal aberto para quem quiser denunciar. Quem quiser procurar o quartel pode ir lá pessoalmente. Porta está aberta. Porta aberta. Hoje nós temos um problema, infelizmente, de efetivo na Polícia Militar. E a nossa central 190, talvez alguém que esteja nos acompanhando diga, eu já tentei ligar 190 e não consegui. Hoje nós temos essa questão, mas existe um aplicativo da Polícia Militar, que é o PMSC Cidadão, e que eu consigo fazer o acionamento da Polícia Militar por meio de aplicativo. Show. Então eu não tenho necessidade de 190. Às vezes eu ligo 10 vezes para 190, pode acontecer, porque está lá muitas ligações e não consigo atender. No PMSC Cidadão já não tem esse problema. Legal. Então, para poder fazer as denúncias, podem fazer também por ali, e a gente procura hoje retornar as denúncias, né? Eu tenho um trabalho em relação, como eu disse, ao tráfico de drogas, que eu tento retornar para as pessoas a ligação perguntando mais detalhes sobre a denúncia do 190. A pessoa ligou para o 190, tem um tráfico de drogas acontecendo na minha rua, agora assim, assado. Passa as informações. Antes, como funcionava a guarnição, passava, se ela não conseguisse flagrar o tráfico de drogas, morria ali. Hoje não, eu guardo aquela informação, eu trabalho ela para um futuro eu conseguir pegar alguma coisa, ou então eu retorno a ligação para o morador denunciando, dizendo como é que é aquela situação, me passa alguns detalhes, então as pessoas podem ficar até atentas a isso. A Polícia Militar retorna as ligações perguntando mais detalhes da situação e vamos guardando, às vezes passa uma semana, aconteceu isso aqui em Gaspar, logo que eu cheguei aqui, a gente tinha uma informação guardada de um mês antes. Outro dia uma pessoa ligou para você e disse, tô com 2 moleques aqui do lado da minha casa, assim. Aí a gente aquela informação, trocamos, fizemos o contato, ela disse, não, são esses 2 mesmo. Olha só. Fomos lá, pegamos, ele estava com mandado de prisão, vindo do litoral, começando a traficar aqui em Gaspar. Olha aí. Então funciona esse contato, funciona. Sim, a parte estratégica é importante demais. Tenente, muito obrigado. Gostou do papo? Claro, muito bem-vindo. O tempo é curto, né? A gente teria muitas coisas aqui para a gente conversar, discursar, trazer para as pessoas aqui sobre curiosidades, sobre a nossa carreira, né? De repente, com as pessoas aqui, um outro fica curioso. O tenente falou de 2 carreiras, das praças oficiais. Como é que eu ingresso numa? Como é que eu ingresso outra? Do que eu preciso? Quais as habilidades? De repente, é uma conversa para outro dia. Mas foi muito bom a gente estar aqui conversando com todos vocês, conversando contigo. Obrigado, o prazer foi meu. E claro, a gente conta aqui histórias reais e inspiradoras. E hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer a história do Tenente Alex, ele que está chegando na cidade recente e já está mostrando aí ao que veio, porque o trabalho é intensivo. Meus parabéns, sucesso para você aqui na cidade de Gaspar, na nossa região. E eu quero que você aproveite a lente para deixar uma mensagem. Pessoal, como eu disse, as portas do nosso quartel continuam abertas, a Polícia Militar está sempre atenta aos problemas, a gente faz aquilo que a gente pode. Como dizia um amigo meu, no mínimo faremos o nosso máximo para a gente poder atender as demandas de vocês e daquilo que for necessário pode me procurar, a gente conversa, a gente trata dos problemas de vocês. No mais, uma ótima semana a todos vocês e quando possível estaremos juntos novamente. É isso. Tenente, muito obrigado, sucesso para você, tá? Que Deus abençoe, a todos da corporação também, o meu abraço. Pessoal, gostou do nosso vídeo? Deixa um like, faz um comentário. Se faltou perguntar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Com certeza o Tenente vai responder para vocês. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau.